a Polícia Federal deflagrou uma operação, né, mandatos de busca autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, né, na casa, no gabinete, no apartamento funcional do senador Marcos Duval, lá em Brasília. Foram apreendidos celulares, documentos, computadores e também quase foi apreendido o próprio senador. Porque a Polícia Federal ela expediu o mandato para a prisão imediata do senador Marcos Duval, do partido do Podemos. Porém, o STF negou a prisão, né? Alexandre de Moraes falou, é só para dar um baculejo. Vou usar umas palavras aqui mais populares hoje. É só para dar um baculejo, entendeu? E aí a Polícia Federal foi lá, apreendeu apenas os pertences, objetos de investigação para análise, e o Alexandre de Moraes também mandou a Polícia Federal recolher de imediato os depoimentos, né, do senador Marcos Duval. Porém, antes, Alexandre de Moraes ele liga para o Pacheco, horas antes, ele liga para o Pacheco, avisando, olha, vai ter uma operação contra o senador lá, e não se assuste, tal, aquele negócio todo, né? E aí o Rodrigo Pacheco mandou, né, determinou que a advocacia do Senado e a Polícia Legislativa acompanhassem as diligências, certo? É o que está na imprensa hoje. Mas aqui, meu amigo, você sabe o motivo real disso daí. Você sabe que isso tem origem lá naquela live da cagada do senador Marcos Duval, quando ele, do nada, não sei se foi por um ataque, síndrome do pânico ou da loucura, né? Ou de um tipo de jogo sujo, que eu fico mais aqui nessa terceira opção, né? Que eu já bati lá atrás, só que deu errado, né? Deu errado. Marcos Duval, numa madrugada, ele faz uma live do fim do mundo lá, dizendo que ia revelar que o presidente Bolsonaro queria forçá-lo a participar de um golpe de Estado, juntamente com Daniel Silveira, para que ele usasse escutas e assim, né, colhesse informações, provas de que Alexandre de Moraes estava dizendo alguma coisa que poderia ir ao contrário, né? Colher ali tipo de um crime. Então, essas foi as acusações do Marco Duval, né? De que o presidente Bolsonaro, Daniel Silveira, ia usá-lo como uma isca para ter conversas comprometedoras com Alexandre de Moraes. Essas foram as acusações. E no outro dia ele continua. Marcos Duval continua. Né? E aí sai na imprensa também as conversas que Marcos Duval estava tendo, passo a passo, ali, né? Juntamente com Alexandre de Moraes, até pedindo orientação como que ele ia fazer, se ele ia na reunião marcada até então pelo presidente e Daniel Silveira, palavras do Marcos Duval, né? Usava ali até como um mentor. Só que o que aconteceu, meu amigo? Isso foi exposto de uma forma tão assim esdrúxula que ele acabou recebendo o repúdio da internet, dos conservadores, né? Foi massacrado nas suas redes sociais, já dado como um traidor, como uma versão 2 inesperada do Moro 1.0. 1.0 porque foi lá no governo Bolsonaro, né? Ele não era senador ainda. Quando o Moro... Então essas duas histórias são muito bem parecidas. Né? Ficaram na corda bamba. E aí o que o Marcos Duval faz? Ele se arrepende, né, de estar querendo jogar contra o presidente Bolsonaro no time do STF, e aí ele volta atrás. E para provar
para todo mundo que ele não era um traidor, Marcos Durval, por causa daquela super live, que ele ia provar que o presidente Bolsonaro estava forçando ele a participar de um golpe de Estado, né? Ele se arrepende. Por quê? Porque ele foi massacrado nas redes sociais. Ele viu que deu errado, que ele não ia ser benquisto, que ele ia ser linchado publicamente, na opinião pública, por onde passasse ia ser repudiado também, as pessoas iam xingar ele. O que ele faz? Ele resolveu voltar para casa. Só que da mesma forma que ele tinha saído. Então ele tentou pular o muro do lado de cá, novamente. Né? E aí ele começa a fazer ataques ao sistema, ao STF, mirar o Alexandre de Moraes. Né? A princípio eu achei que aquilo seria até uma estratégia, um tipo de... não sei. Mas aí, com o passar do tempo, se concretizou que era um arrependimento. E aí ele tenta voltar para trás para tentar ganhar de novo o prestígio dos conservadores. Para parar de ser atacado, xingado. E aí o que acontece? Aí ele começa a sofrer as represálias. Logo em seguida, o Alexandre de Moraes ele abre um inquérito na Polícia Federal e manda investigar Marcos Duval. E nessas últimas semanas ele vem fazendo publicações, né, aterrorizantes. No bom sentido, porque era o papel de um senador de verdade. Se ele não tivesse feito aquela cagada, era o papel de todos os senadores fazer o que estava fazendo. Né? Falando que é obrigação do Senado afastar ou até impeachment alguns ministros da Suprema Corte. E ele vinha atacando. O que aconteceu? Essa operação deflagrou agora. E aí a Polícia Federal chegou a pedir até mandato de prisão, quer dizer, chegou a expedir o mandato de prisão. Só que ao mesmo tempo que o STF manda fazer as apreensões de objetos para investigação, ele manda não prender. O que é isso? Você acha que isso simplesmente é um acordo ou que a Suprema Corte está respeitando a Casa Legislativa, né? O arauto do Poder Legislativo, que é o Senado? Negativo, meu irmão. Negativo. Negativo. Esse foi o maior susto e o maior recado que o STF mandou para o Senado. O Marcos Durval, com as cagadas que ele fez, todas, ele deu condição para o Supremo Tribunal Federal fazer isso agora. Mostrar, sim, é possível, vocês não são intocáveis, não. Vocês ficam falando aí que vocês têm o poder, que pode regular a gente, afastar, impeachment. Não, meu amigo. Não, olha só o que eu posso fazer aqui com o Marcos Durval. Eu ponho ele lá no inferno e tiro ele. Nós temos o poder. Vocês não são nada. Vocês não são nada. Foi isso que o Alexandre de Moraes ontem fez. Foi esse o recado que a Justiça, que o Supremo Tribunal Federal mandou para o Senado. Não vem com essa, não. Vocês não têm poder nenhum, não. Olha o que eu acabei de fazer com o senador aqui. E o Pacheco sabendo disso. Agora é assim. Tudo isso que o Marcos Durval está passando, todos esses computadores, aparelhos eletrônicos, documentos celulares, que a Polícia Federal pegou dele, apreendeu dele, agora vai ser utilizado contra o presidente Bolsonaro, que já está na lista para o julgamento para, no mínimo, perder a elegibilidade. Vai ser julgado agora, né? Está pronto para ser julgado agora. Se o presidente Bolsonaro vai ser inelegível ou não, se ele vai poder participar de eleições ou não. Então, tudo isso
tudo isso que o Marcos Durval fez a gente passar vai ser utilizado contra a própria direita, né? Então, tudo isso reforça para a gente cada vez mais enfraquecer. Marcos Durval deu a possibilidade para o Supremo Tribunal Federal mandar um recado puro, sincero e direto para o Senado. Você está vendo o que eu posso fazer com vocês? Vocês não têm poder algum. Ao mesmo tempo que eu mando prender, eu mando soltar. Porque a operação da Polícia Federal foi no objetivo de prender tanto os celulares e computadores do Marcos Durval quanto o próprio senador. Mas o Alexandre de Moraes, ele fala, não, só quero que vocês façam isso. Prender, não. É o que dá, meu amigo, você querer brincar de batata quente com inhame. Tá entendendo? Né? O cara foi querer brincar de batata quente, mas o cara levou um inhame. Isso é um duro recado. E é assim, esse é o caminho estreito de quem não segue o pensamento. É por isso que eu falo que a direita no Brasil não existe, porque se a gente tivesse um ordenamento, diretrizes, ninguém ia sair por aí fazendo cagada. Você acha que se o presidente Bolsonaro tivesse realmente ali coordenando a direita desde que saiu da presidência, isso teria acontecido? Não teria, por isso que eu falo que a direita não existe. Não tem nada à direita hoje. Aí acontecem as cagadas, ninguém está organizado. É por isso que ninguém consegue bater de frente com os mandos e desmandos e o autoritarismo da Suprema Corte. É por isso que a gente não consegue vencer batalha nenhuma. É por isso que aprovaram um projeto de lei que é proibido não gostar de político, como a gente falou aqui ontem. É por isso que a base se divide e ninguém consegue coordenar nada. É por isso que a gente não tem objetivo. E é por isso que está acontecendo coisas desse jeito com o Marcos Durval. Olha só, os caras é muito brabo. Quando os caras se propõem a fazer uma coisa, os caras fazem. Vamos concordar aqui. O STF é um órgão que desrespeita o Brasil. Mas os caras são organizados. Os caras têm coragem. O Alexandre de Moraes chegou lá, botou ordem e falou, agora a gente vai mandar no Brasil e eu que vou direcionar. E todo mundo jogou com o cara. A direita não tem isso. Olha só, por que você acha que o nosso parlamento, o nosso Congresso, ele é totalmente acovardado? Sem coragem? Por que a gente não consegue nada? Ah, mas a gente está atrapalhando o governo, ou o governo não vai conseguir governar porque nós temos uma base conservadora. Isso não quer dizer nada. Nós elegemos uma base conservadora, principalmente o PL, que deu um tiro no pé, né? Para, em momentos desse, conseguir ter uma mobilização e defender pelo menos os seus poderes. O Senado, a Câmara. Sabe por que os deputados não têm poder nenhum? Porque o STF já aprovou, já domou, já colocou todo mundo ali debaixo do pé deles. Como, por exemplo, né, fazendo a mesma coisa que está fazendo com o Marcos Durval. O STF, essa operação contra o Marcos Durval é o mesmo modus operandi que fizeram na Câmara. Prenderam o Daniel Silveira, o Francisquinho, tiraram o mandato dele, tiraram o Delananhol agora também, entre outros que perderam aí o mandato, que foram presos, alvo de investigação, que ficaram sem as redes sociais, que ficaram ali quietinho. Domaram o Congresso. Mas sabe por que isso acontece?
Porque a direita não tem organização, objetivo. Eu achei que quando o presidente Bolsonaro saísse da presidência, né? Quando saiu, falou, agora ele vai ter tempo para organizar a direita. Agora ele vai fazer reuniões, ele vai instalar diretrizes, nós vamos se comportar assim, tanto na sociedade quanto nas redes sociais, como o nosso posicionamento dentro da Câmara, dentro da votação de projetos, barrando o governo aqui, ali, aqui. Mas não temos organização. E o que o STF fez lá na Câmara, está fazendo no Senado agora. Através de quem? Olha só, começou pelo Cajuru, certo? Começou pelo Cajuru. Os caras foram lá no Cajuru, pau! Você lembra? O Jorge Cajuru era o cara que mais batia no STF. Pediu a prisão do ministro várias vezes, endossou aquele baixo assinado com mais de 3 milhões de assinatura, liderado pelo jornalista Caio Coppola. Você lembra? Ele que recebeu. Você lembra disso? O que aconteceu com isso? Sumiu. O que o Cajuru faz? Até tatuagem de político nas costas, meu irmão. Virou verdadeira cadelinha de boate de estrada, rapaz. Daquelas bem seca mesmo. Esmiliguida. Então, olha só. Paulatinamente, com doses homeopáticas, o STF foi lá e está colocando um cabresto no Senado também. E agora, por causa desse bocó aí para mim, porque o Marcos Duval para mim é um bocó. Ah, mas ele estava combatendo o sistema. Não. Depois da cagada que ele fez, né? Que ele tentou ali prejudicar o presidente Bolsonaro, Daniel Silveira. O Daniel Silveira está trancado lá na cadeia hoje, mas por causa desse boboca aí também. Porque já era para ele ter saído já, de alguma forma. Mas após o Marcos Duval revelar o super plano de uma derrubada de Estado, porque ele ia colocar escutas para ter conversas comprometedoras com Alexandre de Moraes, ele vê que isso deu errado e tentou voltar para casa. O Marcos Duval ele só começou a bater no Alexandre de Moraes porque ele fez aquela cagada. Porque ele foi reprimido nas redes sociais. E aí isso daí abriu um precedente para ele agora enterrar o Senado de vez. Enterrar o Senado. É por isso que a gente tem que se organizar. Ah, Daniel, não tem mais esperança. Tem sim. Nós aqui podemos nos organizar. Organizar para realmente trazer um sentido político de verdade. Diretrizes. Ó, a gente ainda é a direita, a gente é a direita. Vamos comportar desse jeito. Foi o que ninguém fez. Aí, olha o seguinte, voltando no caso do Cajuru, olha como a Suprema Corte começou a colocar cabresto no Senado. Jorge Cajuru, aquele leão que a gente falou, né? Primeiro, delatou lá o presidente Bolsonaro na ligação, né? Dizendo que, olha, ele me assediou, né? Você lembra disso? Ele expôs ali a ligação do presidente Bolsonaro para todo mundo, né? Mesma tática que o Marcos Duval fez. E aí o que ele fez? O STF foi para cima. Daqui a pouco o Jorge Cajuru, aquele leão que xingava, que estava do lado do povo, que endossou lá o impeachment lá com aquele baixo assinado, com mais de 3 milhões de assinaturas, promovida pelo Caio Coppola na internet, do nada ele parou. E aí ele começa a atacar o presidente Bolsonaro, falar pro Lula, muda de partido, vai pro PSB, Partido Socialista Brasileiro. Daqui a pouco ele tá lá na casa do Álvaro Dias, lá no Paraná, Centrão Mor, que foi o cara que colocou ali os panos, né, frios ali, né, os panos
que fez um acordo entre o STF e as cagadas dele, né? Fez até tatuagem do Álvaro Dias nas costas. E hoje ele está lá na base do Lula, lá, contra, né, os conservadores, a favor do governo e atacando quem é de direita, né? Chegando a votar e liderar até lobby para que o Pacheco fosse eleito. Uma vez do nosso lado, pulou o muro. Por quê? Porque fez cagada. Porque ninguém dirigiu a direita, organizou, né? Aí, beleza. Aí vem Marcos Duval, outro boboca, com aquele episódio lá, com aquela live lá, acusando o presidente, Daniel Silveira. E agora, ó, tá sofrendo as represárias. Eu não sei se ele tentou brincar de agente duplo, não sei o que deu na cabeça desse cara. Outrora um exemplo, um orgulho pra gente, né? O cara da SWAT. Agora deu mais poder pro STF. Deu mais poder. Porque o ministro manda prender tudo dele, a Polícia Federal expede um mandato de prisão e na mesma hora o próprio ministro Alexandre de Moraes ele fala, não vai prender não. Isso é o recado para o Senado. Vocês não mandem nada, não têm poder de nada, vocês nunca vão fazer nada contra a gente, porque nós temos a Polícia Federal. Entendeu? Enilson Gomes, rapaz, olha bem o que você fala. Cajuru é um cara coerente. Sai da minha live, rapaz! Coerente o quê, meu irmão? Sai da minha live! Que coerente! Falar pra mim aqui, que coerente! O cara tava quase mendigo lá, quase morreu. Foi pra política. Porque tava duro, porque tinha popularidade. Coerente no quê? Apanhou na televisão lá porque foi mexer com a honra de um lutador. O cara é coerente? O cara é coerente com o quê? Olha assim, pelo amor de Deus, meu irmão. Oh, pelo amor de Deus. Olha, agora, vou te falar uma coisa. Olha só. Aí o Moro, ó, o Moro, senador também. 3 senadores que o STF pegou pra pau pra mandar recado. Cajuru, traíra, safado, vagabundo. Marcos Duval, lunático, pilantra, doido. Olha, se você estiver defendendo o Marcos Duval, nisso daqui eu defendo, né? Sou contrário a essa prisão de senador, claro. Só que ele cavou o próprio buraco dele. Né? Por quê? Eu não sei, eu acho que é o ego. Quer aparecer. Se ele não tivesse feito aquela cagada, acusando o presidente Bolsonaro, Daniel Silveira, de um super golpe de Estado, ele não estava passando por isso. E é aí que eu bato. Não tem direita. Ninguém está organizando nada. Ninguém fez nada. Se tivesse uma organização, jamais Marcos Duval estava passando por isso. Não estava dando combustível para o STF calar o Senado. Agora você acha que o Senado representa o quê? Nada mais. O Senado representa apenas gasto público agora. Por quê? Porque agora vão caçar o Moro também. Olha só, todos os 3 senadores que estão sendo prejudicados agora, que estão sofrendo perseguição do STF, um dia esteve na direita. Você parou para pensar nisso? Se você não ligou os pontos ainda, essa é a mais simples e pura prova de que
Quem um dia defendeu o conservadorismo, disse que era de direita, ou bolsonarista, ele tá ferrado. Se ele nos prejudicar agora, até 2026 ele vai se prejudicar sim. A não ser que faça como o Cajuru fez. Pule pelo lado do muro. Venha pelo lado negro da força. Olha só que louco, citando até Star Wars aqui, né? Quem não quiser se prejudicar, sofrer perseguição, né? Ou pula pro lado dos caras, ou caladinho. Que estranho, né? Vários pastores, deputados federais, votaram a favor do projeto que torna crime você não gostar de político. Porque aquele negócio lá de, abre aspas, projeto que torna crime discriminação contra políticos. Quer dizer, projeto que vai te prender se você se manifestar, não prestigiar, ofender ou não gostar de político. Sob pena de 2 a 4 anos. É multa. E digo mais. 99 mil parentes diretos serão beneficiados. Porque essa lei que foi aprovada na Câmara, outra prova de que só tem gatinho lá, né? Os leão sumiu. Outra prova de que colocaram de joelho. Como assim aprova um projeto desse num momento de discussão? Né? Todo mundo falando aos 4 cantos. Não, nós temos que parar esse governo. Um governo. Não vamos deixar governar. Legal. Na hora que a gente precisa desses peste, não faz nada. Então é assim. Marcos Duval é o maior recado que o STF está dando agora para o Senado. Vocês não representam nada. Até agora é só gasto público. 11 milhões por dia o Senado gasta. Agora sim, a gente está pagando para os caras ficarem refém. Entendeu? A gente gasta 11 milhões por dia com a máquina do Senado? Para quê? A gente está pagando aluguel de refém nesse país. Porque a direita não tem organização. Ninguém se presta a esse voluntariado de chegar e falar, a partir de hoje nós vamos se comportar desse jeito. Porque se isso existisse, Marcos Duval não tinha feito aquela cagada ou não estava passando por isso? Cajuru não tinha feito aquela trairada, safada. É como o cara roubar o parente no truco, dentro da casa da mãe dele. Aí o cara vai brincar de batata doce e leva o inhame. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Aí beleza. O Moro agora, olha só, estão brincando de ping-pong. Agora tá indo pra churrasqueira. Marcos Duval e o Moro. 99% de chance do Moro perder o mandato. Por quê? Porque é um cara que não é benquisto, muito menos pela esquerda, quanto pela direita. Por que eu falo muito menos? Porque a direita ainda tem aquele negócio, a esquerda ainda tem aquele compromisso ideológico de botar ele na cadeia pela vingança da Lava Jato. E do lado do presidente Bolsonaro, da direita, ele é malquisto por quê? Porque ele é um traíra, foi um traíra, um dia prejudicou pra caramba. E agora não vai ter apoio. Por que ele vai ser caçado? Porque lá no Paraná, o desembargador negou o trancamento do projeto, do processo dele, que pede a cassação dele. Promovido pelo PL e pelo PT. Projetos diferentes pedindo a mesma coisa. Agora é assim,
o Moro, mesmo apoiando o presidente Bolsonaro no segundo turno, por que o PL não retirou, né, o pedido da cassação de mandato dele? Por uma coisa simples, né? Por uma coisa simples. Porque o PL julga que o Moro só apoiou o Bolsonaro por uma questão de sobrevivência para ser eleito lá no Paraná. Concordo? E por que o PL quer também que ele perca o mandato? Porque o segundo senador lá que disputou é o Paulo Martins do PL. Ou seja, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, agora juntou os dois processos, PT e PL, juntos na cassação do Moro. Né? Por quê? Porque Moro perdendo o mandato tem que ter novas eleições no Paraná. E aí o PL tem o segundo colocado lá, que perdeu para o Moro, Paulo Martins. E aí o PL tem um senador a mais. Né? É diferente de deputado que o suplente assume. Por quê? Porque quem escolhe o suplente é o próprio senador. Quem escolheu o suplente do Moro foi o próprio Moro. Não tem nada a ver com o partido. Você entendeu? Então é assim, agora o Moro tem chance de 99% de ser cassado, porque não tem defesa lá, ninguém gosta dele, muito menos a esquerda. E agora Marcos Duval, enterrado na própria lama, no próprio buraco, que cavou, não tem apoio, não vai receber apoio de ninguém. Aí, institucionalmente ali, só para passar um pano, né? O Senado vai falar, é uma agressão isso contra um membro da casa. Mas não vai passar disso. Por quê? Porque quando essa operação foi deflagrada, no dia de ontem, que apreendeu o celular, pendrives, documentos, computadores, na casa do Marco Duval, no apartamento funcional e lá no Espírito Santo também. Quando isso foi deflagrado, o Alexandre de Moraes já tinha ligado para o Pacheco. Ó, vai acontecer uma diligência aí, e não se assusta não, nós estamos juntos, né? Eita! Por quê? Porque o Marcos Duval, ele cantou aquela música, eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo. Você entendeu? Então, assim, quando o cara se afunda na lama, sozinho, nada, pula, não foi empurrado por ninguém, acontece isso. Dá superpoderes para quem já está jantando a própria classe. Né? Agora, aí a Polícia Federal pediu a prisão, chegou a expedir o mandato dele no mesmo dia de ontem. E o que o Alexandre de Moraes faz? Não vou prender. Eu só quero que vocês façam isso. Mas é tudo combinado para mandar um duro recado ao Senado, dizendo para eles que vocês não são nada, não é nada, não vão fazer nada, não têm poder de nada e nunca farão nada contra nós. Nada contra nós. A culpa é de quem? Dele mesmo, do Marco Duval. Olha, parece candidato de direita. É assim, no meu planeta, se eu tivesse um planeta assim, melhor, se eu tivesse, eu seria um ditador, né? Se eu fosse um dirigente partidário, eu ia falar assim, ó, olha, agora você está eleito. Já começa a tomar esse remédio aqui, passando essas sessões psiquiátricas, porque quando o cara se elege na direita aqui, ele tende a fazer merda, ficar louco. Né? A gente já sabe que com os caras é barra pesada. Aí que sai por aí distribuindo merda em saco. Aí você dá munição pro cara. Perante aos olhos da sociedade mal informada ou não informada, da mídia lacradora, institutos, ONGs de observações internacionais que monitoram a democracia plena, as ações do Supremo Tribunal Federal, para eles, estão corretas.
Por quê? Porque a gente mesmo endossa isso, dá de bandeja, faz um churrasco, enfeita o prato, põe até a cereja num prato de bosta. Entendeu? Parece que o cara fica doido quando fica eleito. Sabe? Eu não sei o que acontece. O ego é tão grande. Olha o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, um cara estudado, né? Um cara com embasamento, com os estudos, com tudo, um conhecedor da lei, dos direitos, da humanidade, da justiça. Olha as cagadas que o cara fez. Papel de moleque, de criança. Se rebelando, jogando com o inimigo, com um pé na canoa e outro em cima do jacaré. Como é que um cara com a inteligência daquela, com a moral daquela, conseguiu fazer o que ele fez? E agora tá caçado também, vai ser caçado. Não tem ninguém lá para defender. Igual o Durval. E aí, o que acontece com a direita nesse momento? A direita não fica sem crédito. Não é atrativo para ninguém dizer ou se interessar pela direita. É por isso que a esquerda ganha de braçada da gente. Por causa disso, maus exemplos levam combustível para o inimigo. E aí, nesses órgãos, na mídia que eu falei aqui para vocês, ONG de observação da democracia, vê umas coisas dessa e fala: a Suprema Corte do Brasil é herói, né? Porque olha só. Então, como é que a gente vai atrair os jovens, as pessoas para vir para a direita? Como é que a gente vence o público? Como é que a gente desfaz a massa de manobra? Como é que a gente traz musculatura? Como é que a gente vai governar esse país novamente? Será que a gente vai conseguir? Do jeito que está, não. Não. Só tem uma esperança. Uma esperança. E eu peço aqui para vocês, você pode ser do Amazonas, aqui do Sul, do Rio de Janeiro, do Norte do país, do Centro-Oeste, fora do país também, que vota para presidente. O Tarcísio. Preste atenção no Tarcísio. É o único cara com habilidade suficiente para que um dia consiga trazer essa unificação, né, de um pensamento bom para que o Brasil chegue no lugar que merece. Olha só o que eu falei aqui, hein? Olha só como é que o discurso já está, né? Só uma candidatura do Tarcísio consegue mudar esse quadro. Agora, quando é que ele vai ser candidato? Ninguém sabe. Pode ser que ele não queira sair candidato em 2026, porque ele está fazendo um papel brilhante como governador aqui, dando exemplos para todo o Brasil, como é que se administra, como que é que se relaciona com os deputados, porque aqui na Assembleia dos Deputados Estaduais de São Paulo, o cara conseguiu trazer até a esquerda para aprovar o projeto dele. Político é político. Político está lá para fazer política, para avançar com as bandeiras da qual ele defende. Então o Tarcísio sabe fazer isso. Né? Então a gente precisa começar a ver qual que é o tipo de ideologia que a gente vai seguir. Como é que a gente vai se organizar. Porque do jeito que está a direita agora, está totalmente desorganizada. Eu sou de direita, sou conservador. Mas não tem um norte. As pessoas que deveriam estar organizando para que coisas como essa, Marcos Duval, Moro, Cajuru, entre outros aí, que passaram, estão passando pela navalha afiada do STF, envergonhando a direita, mostrando que a gente é doido, é lunático. Por enquanto, a gente não tem organização nenhuma. E eu rogo aqui, por Deus, pelo Bolsonaro, a Michele, por quê? Porque os dois, hoje, teoricamente, eram para estar organizando a direita. Por quê?
Porque o presidente Bolsonaro hoje é presidente honra do PL. A Michelle é presidente do PL mulher. Então eles deveriam estar organizando a direita. Olha, pessoal, nós não vamos votar em votações, nós não vamos ter voto aberto, não. Nós temos que decidir o que a gente vai fazer. Ou a gente é de direita ou a gente não é. Ou a gente é de direita puro sangue ou a gente é centrão. Porque é lá na Câmara que resolve os problemas do país. Deveria ser. Porque agora o STF legisla. Né? Então é assim. Hoje o que acontece com o Marcos Duval são coisas que a gente deixou o STF construir essa estrutura dentro do Poder Legislativo para quê? Para trancar todos lá dentro, não fazer nada mais, ficar impossibilitado. Porque olha só o que o Alexandre de Moraes faz. Manda prender tudo, inclusive ele, mas depois não manda prender. É um recado. Olha só aqui. O Senado não é nada. Fica de papinho aí. Ai, mas a gente tem poder para afastar o impeachment ministro. Tem nada, não tem mais nada agora. Não tem mais nada. Porque agora vão fritar o Marcos Duval. Mas vai fritar ele mesmo. Só que não vai ser agora assim tão rápido. Vão estraçalhar a vida desse cara. Para ver se ele pede água. Para ver se ele pede pinico. Ou pula o muro do lado, de vez lá, do lado dos caras. Né? Ou vai para prisão. Aí vem o Moro agora perdendo o mandato. Por quê? Deixou inimigo em todos os lugares. Igual o Marcos Duval. Deixou inimigo em todo lugar. Onde nasceu, que é dentro da direita, defendendo as bandeiras, Bolsonaro para lá, Bolsonaro para cá, como todo mundo fez, inclusive os deputados que votaram nessa vergonha desse projeto aí, que é crime você não gostar de política agora. Tá indo para o Senado. Tá indo para o Senado. Olha só que coisa legal. A possibilidade de um projeto desse maluco ser aprovado agora é bom. Por quê? Porque isso dá mais poder para o STF. Isso dá mais ferramenta para o STF. Um projeto desse aprovado não precisa nem da lei da fake news. Agora só basta você maltratar, né, um político, autoridade da justiça, principalmente ministros, desembargadores, juiz, se estende para todo mundo. E mais 99 mil parentes diretamente. Você também não vai poder ofender, né? Que falam que são as pessoas politicamente expostas. Por exemplo, com a lei dessa aprovada, se o filho de um político querer estudar num colégio particular que o dono é conservador, e pelo fato do pai dela ser um corrupto que está sendo processado na justiça, e o cara decidir, eu não quero parente de corrupto no meu colégio, porque o colégio é meu, e eu não quero ter essa vergonha aqui dentro. Não, ele vai preso. Ele não pode. Mesma coisa se um filho de um corrupto for procurar um emprego numa multinacional, uma empresa privada, e o RH falou assim, pela política da minha empresa, eu não posso ter esse tipo de imagem associada a mim, um parente de um político corrupto, né? Vai preso, processado de 2 a 4 anos de cadeia. Você está entendendo? Então é isso hoje. Nós damos todas as munições para o STF enterrar o Senado. Mesmo. De vez. Enterrar o Senado. Por quê? Porque não vai ter mais prerrogativas, não vai ter mais liberdade. Aí a gente vai ver aqueles discursos lá eloquentes, lá, tal, de alguns, né? Ainda tem pessoas boas, só que sem efeito algum, sem efeito prático algum, não vai resultar em nada. Esse é
o resultado da gente nunca ter se preocupado em organizar a direita. A partir de hoje, quem se declarar de direita, conservador, quem foi eleito em meu nome, ou estiver falando em meu nome aí, das minhas bandeiras, por exemplo, Bolsonaro falando, né? Tem que estar hoje rezando essa cartilha aqui, para a gente se comportar, avançar, conquistas. A gente praticamente não vai ter conquista alguma. Agora é assim, tem a CPI do MST rolando agora. Tem a CPI do dia 8 de janeiro, né, da invasão lá. Várias outras coisas que a gente poderia enquadrar à esquerda. Não porque a gente quer, mas porque é verdade. Agora, a força é zero. Por causa de coisas como essa. Demonstração de força do STF que está dando aqui nesse caso do Marcos Duval. Eu mando prender suas coisas, eu vou te investigar, vou ser obrigado a dar depoimento. Já avisei o presidente da casa, não tem mais o que fazer, só que eu não vou te prender. Isso porque o mandato de prisão foi expedito pela Polícia Federal. E o Alexandre de Moraes falou, não, eu só quero que vocês façam isso. Esse é o mais direto recado de que o Senado não vale nada mais. De fica quietinho aí, cala a boca de vocês. Essas postagens que vocês fazem aí, ai, nós temos o poder, tem nada. Só o Girão lá e mais 2, 3 lá, coitado lá, não tem força alguma. Nem o voto deles mais representa em nada, voto em comissão, em projeto, em nada. É que os caras mandar agora. O que aconteceu com a Câmara dos Deputados? Afogaram ali, ó, afogaram. Mas no próprio balde da vaidade dos próprios políticos de direita, né? Eu sou foda. Não, meu irmão, você é sozinho, doido, gritando aí, sem organização. Porque sem maioria não se vence nada. Agora tá lá, ó. Daniel Silveira, preso. Deltan, sem mandato. Pode ir preso também, porque agora ele vai ser processado pela Justiça Comum, porque ele não tem mais o foro privilegiado, né? A Federação Brasil da Esperança agora está processando ele em vara comum. Entre outros que se lascaram. E agora, Marcos Duval, Sérgio Moro, no fio da navalha, sem apoio nem de um lado, nem de outro. Por quê? Por causa da própria cagada. Por causa do mau testemunho. Por ações deliberadas, assodadas, solos. Não, ninguém quer fazer nada junto. Cadê a organização da direita? Se continuar desse jeito, vai ser a maior palhaçada tá batendo no peito e falar que é de direita conservador. Politicamente, quando te perguntam, você é de que lado político? Se continuar desse jeito, não vai resultar em nada. Agora, assim, nós temos um Senado que consome 11 milhões por dia. Ninguém vai ter ali coragem de fazer mais nada. Porque, olha só, se eu fosse um senador, eu ia entender o que está acontecendo com o Marcos Duval, no dia de ontem, como um recado. Falou, vocês estão vendo aqui que não dá para vocês fazerem mais nada? Não adianta. Não adianta mais. Então é assim, pessoal. Nós precisamos organizar a direita. Começar agora com os poucos que nos restaram. Os poucos parlamentares de direita que ainda restam nesse país, que não tem rabo amarrado, que são inteligentes, que não faz cagada por aí,
que não fica lacrando na rede social, a gente tem que trazer para o nosso lado. Nós precisamos começar a organizar a direita de uma forma inteligente, para ter posicionamento, trazer diretrizes, bases, embasamento, comportamento. Porque até agora, meu amigo, tá 7-1 pros caras. 7-1. E eu nem me lembro mais o que é esse 1. Ah, lembrei. É o Tarcísio. É o único que ficou. Então a gente tem que fazer uma frente agora de razão, sabe? Usar lógica. Não é emoção. Porque não adianta a gente ficar na internet gritando aqui, ai que legal. Se a gente não vai fazer nada junto. A gente precisa começar a organizar uma ideia, começar pequeno de novo. Né? Mas certo. Porque do jeito que tá, a gente tem que dar força para o Tarcísio ser candidato à presidência, quando ele conseguir. A gente tem que estar com o Brasil preparado quando o Nicolas tiver a idade suficiente e mais maduro, que eu vejo muito futuro naquele menino, não é só porque ele fala bonitinho, não, porque ele é inteligente, mas ele tem um futuro. Então vai do nosso comportamento também, entendeu? Começar a organizar. Eu ainda acredito que a gente chega lá, mas cada vez mais fica mais distante. Olha só, em 2021, 2022, antes das eleições, eu cheguei a acreditar que eu ia conseguir viver uma velhice, né? Confortável nesse país, que ia dar tempo ainda, melhor, que ia dar tempo de eu gozar da minha juventude num país bom. Porque eu acreditava na vitória do presidente Bolsonaro, e eu com 41 anos, eu falei, com mais 5 anos e outro governo, até os meus 50 anos, nós passando aqui uma sucessão de governos conservadores, avançando o Brasil do jeito que está avançando, né? Com as políticas econômicas igual o Paulo Guedes, o ministro ali como o Tarcísio, foram pessoas que trouxeram muitas coisas boas para o Brasil. Então, assim, eu achei que até meus 50 anos eu ia conseguir estar jovem ainda, gozando num país maravilhoso. Mas não, olha o que aconteceu desde que o cara subiu a rampa. Em 6 meses, 8 meses, a gente desceu ladeira abaixo, nem freio tinha, nem chinelo pra gente pôr no chão assim. Eu lembro quando eu era criança, assim, eu colocava um chinelo. Né? Nem chinelo tem mais. A gente está descalço, pulando, correndo no mármore do inferno. Se a gente conseguir agora organizar, para a gente dar uma estrutura sã para o próximo candidato à presidência, porque possivelmente, do jeito que tá essas cagadas aí agora, o Senado sem voz nenhuma, é o PL votando esmagadoramente nesses projetos malucos, sinalizando para a esquerda que é possível estar juntos, né? Possivelmente vai perder os direitos políticos. E aí nós temos que se agarrar num plano B, que para mim é o plano A, que é o Tarcísio. Então é isso, meu amigo. Compartilha essa live aí, dá um like, se inscreva aí, não custa nada. Me ajuda. Você acha que é fácil estar aqui, ó, gritando aqui, revoltado? Eu perco até a saúde aqui. Então compartilha, deixa um like, tá bom? E a gente vai estar aí no mesmo horário,
tentando trazer algum tipo de lucidez para esse escárnio, para esse, sabe, esse limbo, esse mar de enxofre que está acontecendo. Eu acho que a gente consegue organizar a direita. Eu acho que a gente consegue repensar nisso tudo e oferecer um campo melhor para que quando a gente eleger candidatos, eles não se esqueçam do compromisso deles, né? Eu acho que a gente também, nós eleitores, eu fui candidato, né, na última eleição, né, agora, candidato a deputado federal, mas sou um eleitor também, votei no presidente, senadores, deputado estadual, governador, né? Nós precisamos de pessoas que, nesse momento, organizem a direita nesse país. Se você quer fazer parte disso, vem me ver todo dia, meio-dia, aqui. E compartilha. Vamos começar a se organizar. Somos poucos, mas através dos meios de comunicações, a gente consegue trazer um novo movimento da direita. Então, se você acredita nesse país ainda, acredita na direita, acredita no conservadorismo, nós temos um cara bom aí, que é o Tarcísio. Se você acredita nisso ainda, vem me ver aqui todo dia, meio-dia, tá bom? Compartilha essa live aí, tá? Porque não é fácil estar dando a cara aqui para bater, falando o que pensa aqui, por enquanto. Até quando? Então você, por favor, ajude a gente, tá bom? Compartilha. Um beijo, fiquem com Deus e que Deus ilumine o pensamento de cada qual.